Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. E sexta-feira é dia de recebermos as autoridades de Catanduva e região aqui no nosso estúdio para fazer um balanço detalhado de tudo que foi realizado em 2025 e garantir uma verdadeira prestação de contas à população. Além de falar, é claro, dos projetos, as propostas para esse ano de 2026. Então, hoje o nosso convidado é o vereador Ivan Bernardi, do PL. Ele que tem tido uma atuação marcante na área econômica e social da cidade, sendo inclusive o autor da iniciativa do Refis, que permitiu a muitos moradores regularizarem suas dívidas com o município. Vamos conversar sobre fiscalização, projetos e metas para este ano novo. Bom, boa noite, vereador, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso jornal. Boa noite, Natália. Boa noite, população de Catanduva, todos que nos ouvem. Uma ótima noite. Ivan, o Refis é sempre muito aguardado pela população, né? Qual que é o balanço final que você tem das adesões de 2025, né? Você acha que o resultado, ele superou as expectativas da prefeitura? Sim, Natália, superou. Foram mais de 7.500 adesões, né? Foi feito mais de 53 milhões de acordo, então superou. Muitas pessoas estavam nos pedindo, né, procurando se ia ter o Refis ou não. A gente conseguiu que fosse aprovado, uma lei de nossa autoria, aprovada por todos da Câmara, né, então superou as expectativas. Foi muito bom mesmo para os cofres da prefeitura. É um dinheiro que volta então para a prefeitura. Você acredita que esse ano vai conseguir novamente apresentar um projeto para o Refis? Então, o Poder das Voltas tem feito cada 2 anos, então a gente não sabe agora. A gente vai conversar novamente se ele vai deixar com que a gente faça novamente o projeto. Já liguei para ele para tentar marcar em relação a isso, mas ainda a gente não sabe. Ele tem feito cada 2 anos, então agora a gente vai estar conversando para ver se pode novamente apresentar esse ano, né? Além do Refis, quais são os projetos, as propostas que você apresentou na Câmara, no Legislativo em 2025? Eu só queria finalizar essa questão do Refis, porque muitas pessoas acham injusto a pessoa que paga suas contas em dia, mas acontece daquela pessoa que teve uma dificuldade financeira, talvez não a maioria e na totalidade, mas acontece. Então, beneficia muito, né, a lei do Refis. E também não tem tanta injustiça no sentido que a pessoa paga ali, não é 100%, tem a correção monetária de tudo isso, né? Então, só para esclarecer, você que paga em dia, não é 100% aquele valor que foi perdoado. Então, você que consegue pagar em dia, compensa ainda você fazer o seu parcelamento, ou você que tem um dinheiro para pagar à vista. O Refis realmente é para a pessoa que atrapalhou as contas. Acontece, né, principalmente na atual situação que está o nosso país, né, está difícil a situação. Então, o Refis é uma válvula de escape aí para essa pessoa, né? Perfeito. Em relação a projetos de 2025, foi assim de importância mesmo a questão do Refis, né? Não teve outros projetos. Nós temos um projeto e uma causa principal do nosso mandato é a família, Natália. Nós tivemos na prefeitura de Osasco esse ano, lá tem um programa chamado Famílias Fortes, e lá, para você ter uma ideia, a criança, o menor infrator que ele escapou da família e da sociedade, que ele caiu na casa do menor, esse menor ele fica R$ 8.500 por mês para o município, né? E esse programa Famílias Fortes fica R$ 850 o programa. Nesse programa tem 7 encontros e ali o filho ele fica numa sala, os pais na outra, num determinado momento desses 7 encontros. Tem até uma formatura bastante bacana para valorizar essa família. Tem até alguns prêmiozinhos, exatamente para segurar aquele mais vulnerável nesse programa. E impressionante, lá tem sido um resultado excelente na cidade de Osasco, que já tem se estendido para outros municípios. Então, nós tivemos lá e pretendemos trazer isso para cá. Talvez não abrindo uma secretaria para não ter muitos custos,
mas talvez em parceria com a saúde, com a assistente social, a gente pretende fazer com que esse programa se instale no nosso município, vai ajudar muitas pessoas, muitas crianças, na prevenção de uma gravidez precoce, de drogas, e essa criança se desvirtuar. Então, a família sempre foi uma pauta do nosso mandato. Eu acho que a família indo bem, tudo corre bem, tudo vai bem. Você criar o filho, uma família estruturada, a sociedade toda a cidade ganha, né? Então, é uma pauta que a gente está fortalecendo ela para que, talvez nesse ano, não sei, falando com o prefeito, a maneira que nós vamos fazer isso, mas é um ganho assim, muito grande para o município, você cuidando ali do seu filho, da família, aquele mais vulnerável que talvez pode escapar, né? E ficar um menor infrator. Então, a família causa muitos prejuízos para a sociedade, né? Muito prejuízo. E ao contrário, muitos benefícios, né? A prevenção, ela é 10 vezes mais barata do que você gastar depois, né? Na droga ou em qualquer outra coisa. Então, a família, assim, é o centro de todo o nosso trabalho, nosso mandato. Esse é um projeto de longo prazo, né? É bacana, até mesmo começar a conscientização nas escolas. Sim. Eu acho que é bacana para as crianças entenderem que muitas elas deixam de ir na escola, caem no mundo das drogas. Então eu acho que ali uma conscientização também seria bacana. Exato, é uma parceria com a assistência social, com a saúde e a escola. É uma integração entre essas secretarias hoje, para talvez não precisar criar uma outra secretaria. Então é um projeto que a gente está analisando a melhor maneira para não dar um impacto para o município, embora um impacto muito pequeno. Uma secretaria já aumenta bastante os gastos, né? Mas dessa maneira que nós estamos querendo pelo menos iniciar, seria excelente. A gente já falamos com promotores, com juízes, com várias autoridades sobre esse assunto. Fomos até em Europeias conversar com a doutora lá, que essa parte da infância e juventude ela é maravilhosa, aqui no fórum, com o doutor André, com outros juízes e promotores. Então, assim... Eles aceitaram bem? Gostaram muito da proposta, e então a gente está fazendo algo embasado junto com as autoridades, né, para que a gente possa, de fato, fortalecer esse projeto. Chama Famílias Fortes. Bacana, fortalecendo as famílias, né? Sim. Catanduva, muito bom. Bom, você também tem uma postura muito presente nos bairros, né? A população está sempre ali querendo que você vá até os bairros para conhecer um pouco mais dos problemas da cidade. Como que tem sido toda essa questão de receber as demandas, passar para a prefeitura? São bastante demandas, né? Muitas demandas mesmo. Eu faço mais rua, né? Eu com o Gustavo, meu assessor, a gente faz mais ruas, vai de encontro com as pessoas, com a população mesmo. O Leandro, a parte jurídica, fica mais no gabinete. Nosso gabinete ele fica aberto, né? Aberto ao público, à população. Essa é uma das nossas exigências, sempre ter alguém para atender. Eu atendo bastante também, a gente marca horário, então eu estou lá porque tem pessoas que querem conversar com o vereador. Então eu atendo bastante no gabinete, mas atendo bastante fora também. Então nos bairros a gente visita um monte de lugar. Em Catanduva a gente anda para todos os bairros. E na conversa, na visita com o munícipe aí sempre é trazido as demandas, né? Uns que quer que a gente vai lá para ver a situação, os problemas. Um exemplo, por exemplo, a Avenida Alto Araguaia já vem dando problema faz tempo na talha de esgoto, de vazar mesmo no asfalto, assim, a céu aberto. Então a gente ficou com essa demanda bastante tempo. Lá estava muito velha a tubulação, bastante velha, não suportava e vazava, e moradores ligavam, solicitavam, fui em loco, até faz uns 10 dias mais ou menos. Então a gente conversa com o executivo, conversa com a SAEC, e ontem uma boa notícia, eles começaram a mexer lá nesse esgoto. Ontem, segunda-feira, começaram a mexer. Então, assim, a gente tem bastante um respeito com o executivo, né? Pela nossa postura, por ter um trabalho, um mandato sério, por levar demandas realmente que precisa. Então a gente tem esse crédito de levar sempre
a verdade, a transparência, de não estar atrapalhando, de não, sabe, de não ficar agitando. Então, a gente tem sido... É assim, bom esse diálogo, né? O diálogo, né? O diálogo, a gente tem... Então, o diálogo faz com que muitas demandas são atendidas. O município é muito grande, é claro que tem coisas que demoram, tem coisas... Por exemplo, Alto do Araguaia faz tempo já. Asfaltar as ruas do Sales todas quase, e ali não. Então, eles me questionavam. Então, tem que arrumar o esgoto primeiro, para depois fazer o asfalto. Você perde todo o trabalho. Então, nós fizemos indicações já faz tempo. A gente vem fazendo indicações, tapa buracos, poda naquelas árvores, porque tem um rio do lado e cresce muitas árvores, uma ventania cai em cima das casas. Então, a gente tem bastante demanda. Um exemplo, a Alto Araguaia. E ontem começou a arrumar, é uma alegria para a gente, né? Bom, no ano passado nós acompanhamos aí o trabalho da prefeitura, né, no avanço da instalação de câmeras e cercas também elétricas nas escolas, né, e isso é fruto de um projeto seu, que você apresentou, né, um sistema aí de monitoramento nas escolas para trazer mais segurança aos alunos, né, também evitar vandalismo. Isso é bom, que deixa os pais mais tranquilos. A gente viu que já se iniciou nas escolas, ainda mais agora, que a gente vê Catanduva, com aquele projeto Catanduva Mais Segura, né, Ivan? Exatamente. Quando aconteceu aqueles ataques, né, aqueles ataques terroristas, 2023, então muitos pais, lembra, até estavam deixando suas crianças em casa por medo, foi muito tenso mesmo. Nesse momento, a gente fez esse projeto de colocar câmeras nas escolas e cerca de segurança, cerca elétrica de segurança. E realmente, hoje as escolas que são reformadas já estão colocando esses equipamentos. Cai tudo na central da guarda municipal, e isso facilitou muito o trabalho da guarda, a qual a gente elogia muito, né? A nossa guarda municipal, ela é fantástica, tem um trabalho maravilhoso, e agora teve mais 16 formandos a partir da semana passada, que estão fortalecendo mais ainda o nosso município. Então, a guarda, a gente tem que elogiar mesmo, porque o trabalho que esses homens têm é fora de série, esses homens e mulheres, né? Então, essa lei da câmera nas escolas, ela cai na central da guarda, e agora também com a muralha eletrônica, né? Catanduva Mais Segura. Catanduva Mais Segura. São mais de 300 câmeras que agora eles estão ali sob a responsabilidade dos guardas. Exatamente. Vai todas as entradas e saídas de cidade e vários pontos da cidade, vai cair toda nessa central de monitoramento. Então, assim, quando nós fizemos a lei das câmeras nas escolas, Catanduva já era a 19ª cidade mais segura do país. Agora, eu vou falar para você que vai ser muito seguro viver em Catanduva, perto da realidade dos outros municípios. E então, todas essas coisas, a gente pensa no bem-estar de nossas crianças, da nossa comunidade. Então, vai ficar muito seguro. Dá a sensação de segurança, né? Para os moradores e para quem chega também, né? Para os turistas, para o pessoal que vem para Catanduva, tem essa sensação de segurança, porque chega já vê câmeras instaladas em vários pontos da cidade. Você vai na catedral, você já vê ali aquele totem com a câmera ali, e já está escrito Catanduva Mais Segura. Então, dá essa sensação, e realmente, já acredito que já foram instalados em, acho que quase 90% da cidade. A gente vê que o pessoal continua instalando e já deve estar até na fase final já. Isso. E essas câmeras, elas vão pegar... facial, né? Ela conseguiria facial da pessoa, facial. Se ele for procurado, foragido, carro roubado, carro clonado, todas essas questões, a hora que passar nessa câmera, já vai no sistema, já vai ser fácil abordar essa pessoa. Então, tudo isso, segurança para nós, né? Muito bom. Vamos falar também sobre verbas que você conquistou bastante verba para Catanduva, mais de R$1 milhão de reais para Catanduva, e também teve verbas importantes para a saúde. Bem mais de R$1 milhão, agora não tenho tudo aqui, mas foi bastante mesmo, bastante para a saúde. A saúde precisa muito, né? É uma prioridade também do nosso mandato. Então, a gente conseguiu para o asilo, Vila São Vicente, para o educandário, mas para a saúde, um aparelho de ultrassom de última geração, nós conseguimos, um aparelho de raio-x de última geração, a gente conseguiu também. Agora, nessa última viagem para São Paulo com o deputado Rogério Santos, a qual eu mando um abraço, nosso deputado está sempre nos ajudando, conseguimos também
para câmera de vacina, para aparelho eletrocardiograma. Então, foi assim, muito bom todos esses apoios, né, que o município às vezes tem dificuldade, e essas emendas parlamentares acabam ajudando bastante, né? Então, para a saúde a gente conseguiu bastante coisa já. Tem mais coisas que agora não lembro, mas bastante coisa. Por isso que é importante o diálogo, né, as viagens que vocês fazem, que vão conversar com os deputados, que então conseguem trazer essas verbas para o município. Sim. Todas as vezes que eu fui para São Paulo, a gente conseguiu trazer, com viagens certas, a gente conseguiu trazer verbas. Inclusive o programa Famílias Fortes é do deputado Rogério, que ele era vereador na cidade de Osasco, e é um projeto dele. Ele que implementou no município, e uma das viagens que nós fomos para São Paulo foi no gabinete da Assembleia agora, né, que ele é deputado, para pedir informações e ter argumentos para a gente poder estar instalando aqui no nosso município. Lá, vamos pedir agora para o deputado, quando conseguir, verbas para esse projeto, né, Ivan? E ele falou que é um programa que, sendo instalado e vendo que funciona certinho, que ele envia, ele já fez um compromisso com a gente. Olha só, então essa questão aí da família, que a gente sabe que é uma das bandeiras que você levanta, né, a família, você é uma pessoa bem religiosa, esse projeto, então, é um dos que você pretende trazer já para esse ano? Um dos projetos. Ao meu ver, mais eficaz, né? É um antídoto, um remédio para a família, para a cura da família, né? Porque projetos em si, Natália, eu sempre costumo dizer que projetos tem muitas vezes o político, ou talvez até a mesma população, mas o que você fez? O grande projeto é você fazer um trabalho certo, sério, rígido, honesto, porque tem muitos projetos, mas não funciona. Então não adianta você fazer por fazer um projeto. Exato. O projeto tem que funcionar. E as leis hoje não tem a fiscalização, não tem a execução, Sim. Não tem gente, não tem verba, não tem... Então o grande projeto é uma seriedade, um mandato firme, certo, sério, e é o que nós pautamos. Bom, o que a população pode esperar de você, do seu mandato, também da sua assessoria, que a gente sabe que ali é Gabinete Portas Abertas, para esse ano? Pode esperar aquilo que a gente sempre fez, né? Um trabalho certo, sério, trabalho com responsabilidade. Como eu falo, nosso gabinete é de portas abertas. Se você for lá qualquer horário, no seu horário de almoço, que na hora do almoço nós atendemos também, é só marcar horário. Então, é isso, trabalho, resultado, colaborar, estamos aqui para ajudar, não estamos para atrapalhar. Então, nós estamos para trabalhar em prol da comunidade, aprovar os bons projetos e tentar fazer com que coisas boas passem e coisas que não forem tão boas não passem. Nosso trabalho é para isso. Como que você avalia, então, esse ano de 2025? E olha, eu vou falar uma coisa, esse ano de 2025 você esteve mais presente na tribuna, falando mais e mostrando a sua opinião, né? Votou sim, votou não, falou a sua opinião. Eu acho que é isso, a população também quer saber como o vereador vota, o porquê. E eu vi bastante você presente na tribuna, dando sua opinião, falando. E o ano passado você veio aqui um pouco mais tímido, hoje está bem mais solto, né, Ivan? Vai acostumando um pouco, né? Terceiro mandato, você fica mais solto. Tribuna não é o meu forte. Nem todos gostam, né? Não gosto muito, eu gosto bastante de trabalhar mesmo. Então a tribuna, eu acredito que não voga muito, né? Independente daquilo que se você vai ou não vai. O importante eu acho que é o voto da pessoa, o trabalho. Então, não é muito a minha praia a tribuna, mas é importante também esse feedback, né? Embora a gente faz bastante isso, todo encontro com a população, o gabinete aberto, então a gente... que não é fácil, né? A maioria ali não se sente confortável em ter que falar, sabendo que tem várias pessoas ali acompanhando e a internet, né? O pessoal acompanhando. Então você ter que se expor, falar a sua opinião é difícil, né? Então a gente vê que muitos não gostam de utilizar a tribuna, porque realmente não é fácil. Tudo que você fazer ou votar, você tem um pessoal que gosta e outro que não, né? Então
Tem 50% que aprova, gosta daquilo que você votou naquela situação. O outro se desagrada, o outro agrada e desagrada. Então, não é fácil ser político, né? Não é fácil. É muito complicado. Então, bom, nem Jesus agradou todo mundo, né? Como que a gente vai agradar? Por isso que você tem que ter um trabalho certo, trabalhar com a verdade, fazer aquilo que essa consciência pede, fazer aquilo que é certo. Então, isso basta, você poder dormir e falar, beleza, eu votei certo, eu fiz o certo, estou fazendo certo, fazer jus... De acordo com a sua consciência. Fazer jus ao seu cargo, porque uma cadeira de vereador é muita responsabilidade, muitas pessoas não têm noção o que é você assumir uma dessas 13 cadeiras, é muita responsabilidade. Então, quero estar sempre de bem com a minha consciência, chegar a olhar para minha família, para meus filhos e falar, ó, beleza, eu fiz o certo. Então, isso basta. Então, a gente pauta por isso. A gente tem um grupo legal de pessoas que a gente analisa, que a gente estuda junto. Não é um mandato só. Então, o nosso mandato é junto com um grupo de pessoas, numa votação difícil, complicada. A gente tem um consenso para falar, ó, é isso, não é da minha cabeça, não é algo que eu fiz por fazer, não foi na emoção. Então, isso é muito importante a gente dizer para a população, porque não é um voto de qualquer jeito. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu fiz uma votação, Ivan, por que você votou nisso? Por causa disso e disso. Sempre eu vou explicar. Cada voto que eu tive, você pode ligar. Tem pessoas que pedem, liga, fica bravo com aquela votação, então eu falo, foi por isso. Obrigada porque você me ligou, porque você me perguntou. Porque muitas pessoas não teve a coragem, ou a gente não conseguiu esclarecer, mas cada voto que eu tive, Natália, foi consciente. Erramos alguns? Sim, todos nós erramos. Mas a gente procura acertar, fazer a coisa certa e é isso. Visando o bem da comunidade, da população. Visando bem, né? É muita responsabilidade. Um voto errado, você prejudica milhares de pessoas. Como um voto certo, você beneficia milhares de pessoas. Então, essa é uma preocupação muito séria, é muita responsabilidade. Não é brincadeira como muitas pessoas querem assumir por assumir uma cadeira daquela. Não é brincadeira, é muito sério. Muita gente acha então que o papel do vereador é só legislar e fiscalizar, mas não, tem que saber votar com consciência, né? Que vai ter um impacto aquilo lá. Sim. Esse seu voto vai ter um impacto positivo ou não para a população, certeza, né? Para Catanduva. Então é isso, é saber votar com consciência, né, Ivan? Exatamente. Nesse primeiro momento parece que está tudo certo, mas daqui 3, 4, 5 anos é fruto daquele voto seu. Às vezes você já nem está mais, mas aquele voto seu beneficiou a situação atual agora. Ou ao contrário, está todo mundo sofrendo agora por causa de um voto lá atrás, de uma pressão. Muitas vezes a pressão popular ela é levada por um clamor que está errado também. Então, olha como você tem que ter um discernimento na hora de votar, que não é fácil. Às vezes, o clamor popular ali na hora está errado, aquilo lá não está certo. Então, você tem que Eles são levados pela massa, né? A maioria falou, eles também acreditam que está certo sem estudar, sem entender aquilo que é bom ou não para Catanduva em geral, né? Então, pela massa, pela mídia, por opositores, e aquilo toma uma proporção e tá errado. Então, você ter a frieza de analisar e fazer o voto certo, consciente, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas a gente pauta por isso. Bom, deixa uma mensagem aqui para o pessoal que vem te acompanhando, vem acompanhando o seu trabalho, né, os seus eleitores, aquelas pessoas que você cativou, mas nem votaram em você, mas você cativou pelo seu jeito, pela sua postura, né, de uma pessoa séria que está ali trabalhando, e a gente vê você também nos locais, então não é só lá dentro da Câmara, né, então o vereador Ivan está sempre presente nos bairros. Então, eu gostaria que você deixasse essa mensagem para todo mundo que está te assistindo. Eu acho que pode esperar aquilo que eu sempre preservei, né? Que é a verdade, é um trabalho sério, certo. A população, você que nos ouve, que me acompanha, eu gosto desse feedback mesmo, de você que dá a sua sugestão, que critica, a crítica construtiva, né? Aquela que faz a gente ver e tomar algumas decisões que às vezes a gente
colhe essa crítica para melhorar mais. Então, eu sou super aberto a isso. E é isso, tá junto mesmo com a população. Quem me conhece sabe que eu sou bastante atuante, tanto na sessão, que eu não falto nunca, e também na Câmara, que eu vou todos os dias, meu gabinete aberto, tem a parte jurídica do Leandro, você que precisa de algo jurídico, um acompanhamento, uma informação, isenção de IPTU, eu e o Gustavo fazemos muito rua. Então é isso, nós estamos lá hoje por um propósito, somos um grupo de pessoas que resolveu se organizar, se unir. Tem um curso de formação para que a gente cada vez mais melhore, se aprofunde. Levamos pessoas para a formação, para que a gente possa aumentar pessoas formadas, pessoas que sabem optar, dar opinião, colaborar, ajudar, porque hoje a gente vê um monte de gente criticando, e criticando por criticar. Você pode observar o crítico, ele critica por criticar, mas ele não tem uma solução, ele não quer fazer parte da solução, ele não quer trazer algo que melhore. Então, eu faço parte de um grupo de pessoas que faz parte da solução, que quer ajudar, que quer levar a solução. Para isso temos formação, um curso de formação para melhorar mais ainda o caráter da pessoa, se organizar. A gente estamos nos unindo, se organizando para que a gente possa ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, onde você que tem vontade de fazer parte, venha ajudar, venha fazer parte de um grupo coeso, de gente boa, de gente séria, onde não tem pessoas egoístas que pensam em si, mas onde tem pessoas que pensam no coletivo, pensam nas pessoas, pensam no bem comum. Então, é isso que eu falo para você. Nós temos um mandato participativo junto com pessoas boas, onde o único interesse é o bem comum. Não é o bem particular, o bem próprio, o bem de um ou de outro, é o bem de todos, o bem de uma Catanduva melhor. E para isso a gente faz um trabalho árduo, sério, e investimos muito na nossa formação, na formação dessas pessoas que aceitam, que querem ser pessoas melhores. Bom, é isso, chegamos ao fim aqui do programa, acho que quase meia hora de entrevista, né, Cauane? Agradeço a sua participação mais uma vez aqui no nosso jornal, é sempre bem-vindo, né? Agradeço a todos que nos acompanharam ao longo da semana, desejo a você um ótimo final de semana e a gente volta a se ver na segunda-feira. Uma ótima noite, Ivan. Obrigado, Natália, muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos vocês, Deus abençoe.